Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla. Está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico deste Brasil. Minha gente, uma salva de palmas. Muito bem. Vai um pix para cada um que está aqui hoje, entendeu? Que, todo mundo fez barulho. Eu estou muito feliz. Estou aqui em São Paulo para uma edição especial em parceria com a clínica Teabilitar, da Cibele Causa. Então, assim, a gente está aqui para muito conteúdo. Então, você que está aí nos assistindo, você já se inscreveu no canal? Se você não se inscreveu, eu vou dar um tempinho de você corrigir isso. Custa nada nessa vida. Se inscreve, curte, compartilha. Quanto mais vocês participarem, mais as plataformas vão entender a relevância desse assunto e levar para mais e mais famílias, que é tudo que a gente quer, né? Levar informação gratuita, de qualidade para as famílias. Que aqui possa ser um espaço seguro, né, para quem está aí desse lado, digitando ali sobre autismo, querendo se informar, para não se perder nas redes sociais aí, na internet, que esse monte de pseudociência que a gente encontra, informações duvidosas, que aqui possa ser realmente esse espaço seguro, tá bom? E que faz parte também dessa nossa filosofia, que é a clínica Teabilitar. A Teabilitar, eu conheci a Cibele, já tem bastante tempo que eu acompanho o trabalho dela. Ela já participou do Outspod, quem quiser pode dar uma olhadinha, que tem um episódio já com ela, né? E aí eu tô muito feliz aqui que a gente está fazendo essa edição especial. Essa clínica dela é uma clínica multidisciplinar. Gente, ela tá com 14 unidades, tá? Quem é que para essa mulher? 14 unidades, inclusive em Portugal. Então, para você que quiser saber, dá uma olhadinha lá no Instagram para ver se tem na sua cidade, se tem perto de você, porque tem parte motora, tem também parte comportamental. Vamos dar uma espiadinha. Uma clínica transdisciplinar, com fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo, médico. Então, a clínica que é esse sonho que eu tive lá no diagnóstico do Dudu, há mais ou menos 9 anos atrás. Eu pensei muito num espaço que os pais conseguissem trabalhar, num espaço que os pais conseguissem descansar. Então, desde a área externa, em volta da piscina, até a área de trabalho dele, foi pensado com muito carinho, me colocando no lugar desses pais, né? Atualmente, nós oferecemos o serviço em São Paulo de fisioterapia e psicologia, mas nós estamos montando um serviço com muita qualidade na terapia ocupacional, na fonoaudiologia também e com a equipe de orientação parental. Nós temos a parte de terapia ocupacional, a parte de fono, nós temos aí uma exigência em construção com profissionais da área do prompt e da comunicação alternativa, a integração sensorial. Então, é uma área muito abrangente que a gente quer realmente contemplar um pouquinho de cada coisa, mas com muita qualidade. Então, a gente hoje preza muito para essa qualidade, né? As atividades de vida diária, então, tanto a parte da alimentação, preparo de alimentos, o banho, se trocar, a parte comportamental, ou tanto a estimulação precoce, como também a intervenção da análise do comportamento aplicada, que é o ABA. E a gente tenta ao máximo direcionar para que haja em todas as clínicas o mesmo padrão. Amor no atendimento, carinho pelas nossas crianças e acreditar. É isso, pessoal. Então, não deixem de seguir também até habilitar para vocês acompanharem. Tem sempre conteúdo lá para vocês. A Cibele também. Inclusive, recebam, então, a minha co-host de hoje com muito carinho. Uma salva de palmas, Cibele Causa. Obrigada. Seja muito bem-vinda.
bem-vinda novamente, né? Adoro conversar com você, uma delícia sempre. Me sinto assim lisonjeada por fazer parte desse projeto tão lindo que você já construiu aí há bastante tempo. Obrigada, viu? Ai, ó, eu tô muito contente, Sibeli, porque conheço muitas famílias que, assim, foram atrás de você, viajaram aí quilômetros com seus filhos, né? Verdade. Para ir atrás da intervenção motora, né? E que ficaram muito felizes com o resultado. E como isso muda a vida, né? Nossa, de qualidade de vida. Exato. E a gente olhar assim e ver que o desenvolvimento é possível. Que a gente só tem que atuar na área correta, entender quais são as áreas que essa criança pode ter realmente algum déficit ali importante que está barrando o desenvolvimento dela para a próxima aquisição. Então, nosso foco principal é esse. Nós temos uma equipe multidisciplinar, sim. Mas o foco principal meu é a fisioterapia, a minha paixão. A sua paixão. Se apresenta para o pessoal aí, Sibeli. Eu sou Sibeli Causa, eu sou fisioterapeuta, pedagoga e analista do comportamento, mas sou mãe do Dudu, uma criança com autismo. Ele tem 13 anos hoje, já é um adolescente. E por ele eu aprendi a lutar e descobrir coisas novas e ser incansável aí em oferecer um tratamento de qualidade, em acreditar nas nossas crianças, e entender de pertinho, né, quais são as dificuldades que a gente encontra como mãe, como família e como profissional. Eu fico pensando, assim, você enquanto fisioterapeuta, né? Que provavelmente já tinha esse olhar para a parte do desenvolvimento motor. E identificando ali aqueles prejuízos comuns e que demorou muito para o pessoal começar a juntar o Lé com o Cré, né? Colocar o autismo e prejuízo motor. Olha, gente, a incidência. Olha quanto que tem. Vamos dar uma olhada para isso, Sim. né? Não é só fala, não é só a parte sensorial. Olha o motor. Aqui o motor, né? Foi uma parte que a gente brigou muito mesmo. Assim, a gente veio construindo ao longo do tempo o que a gente já sabia, né? Então, o que eu via todo dia. A criança que não faz motor, o desenvolvimento é completamente diferente de uma criança que tem esse olhar voltado para o motor. E a gente, cada dia, foi lutando para isso. Eu acho que isso foi crescendo. Hoje, a gente está com outro olhar. Eu acho que os médicos estão mais atentos. Os terapeutas também das outras áreas que vão vendo que não está vindo a fala. Será que está relacionado ao motor? Será que está ligado à respiração? O que a gente pode ajudar essa criança? E antes, a gente não tinha esse olhar. Sim. Então, a gente realmente prejudicava esse olhar de como a criança conduz a vida dela a partir desse motor. Sem essa propriocepção, sem entender onde está no espaço. Qual é o desenvolvimento que ela tem, né? Sim. E o motor, pessoal, ele vai além. É muito amplo, assim. Quando a gente pensa só em desenvolvimento motor, pelo menos eu lá atrás pensava, criança que, sei lá, senta, corre, anda, pula, fim, né? Motor é isso aí. Mas não. Não, Só longe que não, disso. né? Muita coisa. Inclusive, o tema que a gente escolheu para conversar aqui nesse episódio, ele vai abordar a psicomotricidade e habilidades sociais. Então, como que tá tudo isso assim relacionado? Como que se dá essas engrenagens? O que tem a ver tudo isso? E tem muita coisa a ver. Então, para explicar isso aqui pra gente, fazer esse nosso bate-papo junto comigo, com a Sibeli, a gente tem aqui o Luan Ribeiro, que é psicomotricista, também é supervisor da Clínica da Habilitar. Então, seja muito bem-vindo, Luan. Uma salva de palmas para o Luan. Quero agradecer a presença, né? Aqui é uma honra falar sobre o meu trabalho, poder contribuir com a educação, poder contribuir com a informação, porque é o que a gente precisa, né? De fato, ali, disseminar esse conhecimento para pais, para outros profissionais da área, né? E é um prazer em falar sobre a psicomotricidade. Eu amo de paixão falar sobre o meu trabalho, falar sobre os casos, né? E vamos lá, vamos pro papo. Luan, você é educador físico de formação. Sim. Eu sou formado em educação física, tanto licenciatura quanto bacharelado, né? E quando eu saí da educação física, eu já tinha um olhar voltado para a atividade física adaptada, né? Com jovens, com crianças que tinham alguma comorbidade, alguma necessidade especial ali. E a educação física, no início, quando eu saí da formação, eu saí meio que com os olhos tapados, assim, porque a formação da educação física, ela visa muito o esporte de rendimento, ela visa muito ali a questão pedagógica, escolar, né? Mas ela não tem um olhar voltado para o público especial. Tem algumas matérias que falam sobre grupos especiais no geral, né? Para você lidar com gestante, lidar com cadeirante, né? Com síndrome de Down. Aí, rapidinho, aquela pincelada sobre o autismo, né? E outras síndromes. E aí, eu procurei a psicomotricidade, né? Para eu conseguir entender um pouco mais dessa complexidade.
né? De fato, e quando eu concluí o curso, né, de psicomotricidade, a pós-graduação, ela me expandiu o olhar, assim, para eu conseguir enxergar o ser humano, aquele indivíduo, né, tanto criança quanto adulto, como um ser, onde ele está localizado num centro, onde tem toda uma complexidade ao entorno dele, né? Tanto fatores intrínsecos e fatores extrínsecos que favorecem ali o aprendizado daquele indivíduo. E a psicomotricidade nos dá esse norte, né? É muito bom. Então, eu até em off, antes da gente começar aqui, eu estava dizendo que a gente fala muito, psicomotricidade e tal, mas sem muito entender qual é a da psicomotricidade. O psico aí, qual é o psico? Como que se junta esse olhar, né? É um olhar para a parte do emocional, do sentimento e que junta isso com o motor. O que diferencia das outras áreas motoras apenas? Sim, vamos lá. Vamos pegar primeiro a epidemiologia da palavra, né? Psico está relacionado com mente, cognição, emoção, afeto, né? Motric, que está relacionado ao movimento. Tudo aquilo que se movimenta, uma forma de expressão, né? Uma forma cultural. E idade está relacionado à cronologia ou estudo, né? Então, as fases da vida. Então, você junta o motor com a mente, cognição e as idades, as faixas etárias que tem. Então, dentro da psicomotricidade, é impossível você separar essa tríade, né? Esse conceito. A psicomotricidade, né? Ela vem se tornando cada vez mais famosa, mas ela já existe desde a Segunda Guerra Mundial, né? E ela foi regulamentada aqui no Brasil em 2019, em 3 de janeiro de 2019. Ela foi regulamentada. Nossa, tipo ontem. Sim, ela tá bem... Começou. Nossa! E hoje, a psicomotricidade, ela tem um lado mais voltado tanto para a saúde, quanto para a educação, reabilitação, né? Então, todo o profissional, seja o pedagogo, seja o psicoterapêutico, o fisioterapeuta, o educador físico, o musicoterapeuta, todas as áreas podem, de fato, exercer a psicomotricidade, desde que tenha uma formação, né, com uma carga horária significativa dentro da certificação da psicomotricidade, ele pode atuar, assim, de forma legal na profissão. Então, é assim que se dá a psicomotricidade. E aí, me dá um exemplo de uma atuação que demonstre esse diferencial, assim, na psicomotricidade para as outras áreas. Um exemplo do olhar de um fisioterapeuta para uma questão de uma criança, um adolescente, enfim. O que o profissional da psicomotricidade, essa visão que envolve, né, desse olhar para dessa parte do psico que você disse, Uhum. né? O que ele vai se atentar para além do motor? Sim. Bom, eu costumo dizer que a psicomotricidade, dentro das minhas aulas, ela ajuda no sentido de, quando o aluno chega, né, até mim, no bom dia, a sessão já começou. Porque antes de eu ter o contato com aquela criança, a aula já começou desde o acordar daquela criança. Então, a psicomotricidade estuda não só o tempo de espaço que você está com aquela criança, com aquele adolescente, com aquele jovem. Ela já começa anteriormente. Então, acordou. Pô, não tive uma noite muito bem, não me alimentei direito, esqueci de tomar medicação, peguei um caminho diferente para ir para a clínica, tô com dor de cabeça, tô com dor de estômago. Isso vai influenciar na minha sessão e eu tenho que levar isso em consideração. Olha para você ver como que é complexo, né? Eu não posso desvalorizar a área da fisioterapia, não posso desvalorizar o pedagogo, não posso desvalorizar o educador físico, porque são áreas diferentes. Sim, sim. Né? É para entender mesmo como que funciona essa área. E cada área tem a sua contribuição, entendeu? Então, assim, a psicomotricidade, ela tem muito olhar voltado para o indivíduo. Tem as bases psicomotoras, que a gente vai estar falando mais para frente, que ajuda, né, o psicomotricista a desenvolver os objetivos, ajuda o psicomotricista a desenvolver as estratégias, colher as avaliações, né? Então, é muito voltado mais para a questão emocional, né? Tá. Você olhar aquela criança ali de uma forma com amor mesmo, não que as outras áreas não olhem com amor, Sim, não, mas eu tem um olhar entendi. um pouco mais refinado em relação àquele ser. Sim, é um olhar mais integral, Sim, né? Você não vai olhar o prejuízo motor exclusivamente, mas o ser humano na sua integralidade ali. sim, né? perfeito. Entendi. Não, legal.
Porque eu acho importante falar isso, porque a gente vê um monte de mães ali tudo falando, mas não fazem ideia, não entendem exatamente E é um o que trabalho que é. diferente, né, Mi? Porque às vezes as pessoas pensam que a psicomotricidade supre o trabalho da fisioterapia, ou ao contrário, e não é, ele tem que ser complementar. Eu sempre falo isso, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas você não gosta da psicomotricidade? A prova viva que eu amo, né? O Luan é psicomotricista do Dudu desde que ele tem 3 anos de idade. Então, eu sou a prova viva de que eu acho que é super importante o trabalho do psicomotricista, mas ele não tira a necessidade da gente fazer um trabalho motor. Ou quando a gente vai atuar com o psicomotricista, quando a gente vai atuar com o fisioterapeuta. Então, essa diferenciação de trabalho que é importante a gente entender, quando o Luan se preocupa ali em não falar mal dos outros profissionais, é por isso mesmo, porque são importantes em diferentes áreas, a gente entender que tem ali diferentes áreas de atuação. A psicomotricidade é uma área importante, sim, para o desenvolvimento das crianças, e a gente toma todo esse cuidado. Eu sempre quis fazer um projeto com o Luan. Então, a vida toda, desde quando ele começou a atuar com o Dudu, eu vi esse olhar diferenciado, esse carinho, esse respeito. A primeira pergunta do dia, dormiu bem? Tá tudo bem? Como que tá? Como que nós vamos começar a sessão? Então, isso é um diferencial que a gente realmente admira, né? Um profissional que tem aquele olhar afetuoso para o nosso filho, que é tão difícil, né? Mas a gente precisa entender, diferenciar. Por isso que eu acho que o nosso bate-papo aqui é tão importante, para a gente poder diferenciar a área motora da fisioterapia como da psicomotricidade. Isso. As duas áreas são super importantes. Quando a gente trabalha com indicação correta, ela faz a diferença na vida da criança, né? E o nosso projeto aqui na clínica, eu tenho um projeto com o Luan, vou contar para vocês. O nosso projeto é o Psicomotriz. Ele é um projeto voltado tanto para a área motora como para a área social. Então, eu falava, Luan, eu sinto falta, porque esse olhar que você tem é todo voltado para a criança, como está o psicológico dela, como ela está hoje, o humor, se ela dormiu bem. E se a gente unisse isso com a parte social, que é um déficit tão importante, normalmente, os meus pacientes começam a fazer psicomotricidade depois da físio. Eles já estão muito melhor de propriocepção, estão conseguindo desenrolar fazendo as atividades. Então, o Luan já consegue fazer um circuito longo, colocar tarefas a longo prazo. Desenvolver os jogos, né? Jogos, tarefas da idade, né, Luan? E aí, quando a gente juntou essas duas áreas, eu acho que fez todo um diferencial, né? Fez todo uma maneira diferente de olhar para essa criança. Então, a gente tem a habilidade motora preservada ali, mas a gente tem também essa habilidade social trabalhada em conjunto. Muito legal. Dentro do projeto, a gente propicia algumas situações onde a gente tem que ir de encontro com as habilidades sociais. Então, por exemplo, vamos supor que é uma brincadeira ali de pega-pega, brincadeira simples, né? E uma das crianças, dentro do contexto, tem a questão da frustração, né? Então, como que a gente pode trabalhar essa frustração dentro de um jogo? E a gente utiliza muito o jogo como uma forma mais lúdica, onde a criança ela vai perder dentro da brincadeira, mas ela vai aceitar melhor essa perca. Ela vai trabalhar, lidar melhor com essa frustração, para que quando ela estiver num meio onde ela estiver perdendo, tanto no contexto da escola, ela ter essa assimilação e essa aceitação melhor dentro da atividade, entendeu? Então, a gente desenvolve, isso é só um exemplo, né? A gente desenvolve alguns contextos dos jogos, trabalhando a questão motora, trabalhando regras, trabalhando a questão atitudinal daquela criança e visando também a questão social, o trabalho de esperar, trocar material com o outro, né? O esperar, freio inibitório, que são percepções importantes socialmente que você vai desenvolver com aquela criança ali, principalmente no contexto da escola, né? Isso é importante. Então, quando a gente pensa em habilidades sociais, as pessoas não fazem um link direto também com a parte motora, que é o que eu falei no comecinho, né, do episódio, assim. A gente pensa no motor e não pensa no além, nos desdobramentos disso. E o social, ele está totalmente, diretamente ligado ao desempenho motor, principalmente crianças. Porque a criança, o que ela atua? Na brincadeira. É o brincar. Exato. É a questão dinâmica. Se você não performa nessa parte dinâmica, você não socializa. Ponto. Então, eu demorei muito para me atentar disso do meu filho, porque não me levantaram essa questão do Arthur. Eu tive diagnóstico do Arthur com 2 aninhos, mas ninguém falava do motor dele. O que me causa um choque, considerando que nem era, assim, nada
assim, tão discreto, entende? Olha Assim, isso. hoje a gente sabendo o que a gente sabe, né? Muda a vida. Então, chegou num ponto que o Arthur já tinha desenvolvido a fala complexa, desenvolvido toda a intenção comunicativa, inclusive o reforço dele era o social. Só que a gente ia em parquinho e ele dizia, eu quero ir embora, eu tô cansado. Ai, mamãe, eu tô cansado. Essa frase o tempo todo. E que é tão comum. Eu escuto isso o tempo inteiro, vocês devem escutar também. O tempo todo. Não é Tempo da todo. criança falar que tá cansada? Tá cansada, não gosto de educação física. Esse é Isso. o maior sinal que a gente tem uma criança ali com déficit motor. Né? A criança não se interessa por bola. Isso é o que eu mais ouço. Não se interessa por bola. Não se interessa até ela aprender a brincar com a bola. Ela aprende... agora tá chutando bola por tudo. Então, você viu? Nós criamos um interesse nela. Não. Na verdade, ela desenvolveu uma habilidade motora que ela não tinha. E o ser humano tem muita dificuldade de lidar com frustrações, principalmente quando a gente sabe que a gente não é bom naquilo. Imagina as nossas crianças que o tempo todo está sendo ensinado algo para elas. O tempo todo tem alguém ensinando. Então, elas já não se sentem capazes de muitas coisas. Já desiste de primeira. Né? As minhas crianças nível 1, principalmente, são as crianças que eu percebo que têm maior dificuldade de permanecer na escola. No grupo de habilidade social. Então, foi exatamente nisso que eu e o Luan nós conversamos e pensamos, porque essas crianças estão dentro da escola, têm possibilidade de desenrolar, conseguir ter uma vida social ativa e elas não dão conta. Chega para mim com 15 anos, com quadro depressivo, e a mãe fala, pelo amor de Deus, me ajuda, ele não consegue interagir, vem principalmente para o ABA. E aí a gente precisa dar uma olhadinha nesse motor primeiro. E quando a gente vai ver, são crianças que falam assim, eu não dou conta, eu não consigo, eu não sei. Eu ofereço uma bola, falo, não sei, não vou fazer. E ela já vem com um comportamento ali desafiador para você lidar também. Muitas vezes está relacionado a esse motor. Muitas vezes está relacionado a esse motor. E a habilidade social, ela depende disso na adolescência. Então, assim, esperar para começar isso com 15 anos... eu vou conseguir ajudar essa criança com 18. Ela já passou da fase social. Entende? Então, tem que começar novinho, né? Com 4, com 5, 6, 7. Não que não vá se desenvolver, mas você já pensa numa criança com 15 anos, quais foram as frustrações sociais que esse adolescente já teve? É isso que eu ia falar. Ela já acumulou um histórico de vivências negativas, de frustração. E a construção dessa autoestima, né? Tipo, quem sou eu no mundo? Eu sou o quê? Aquele que é o estabanado, é o desengonçado, é o que é ruim em todos os esportes, ruim em todas as brincadeiras. Eu vou me isolar, eu vou ficar só no computador. Esse sou eu no mundo. Né? Então, você vai criando, você vai assim, tendo crenças sobre você, né? E perpetuando aquilo. Então, eu via muito isso do Arthur. E eu fazia uma coisa com ele que eu tenho certeza que um monte de mãe faz. Chama o filho de preguiçoso. Porque eu levava no parquinho e dizia... né, e ele já, tô cansado. Eu largo a mão de ser preguiçoso, Arthur. A gente acabou de chegar no parque, né? E isso tem a ver com a própria percepção, que é um dos conceitos da psicomotricidade, uma das bases, né? Então, como que essa criança percebe o movimento dela em relação às outras crianças? Como que ela percebe se ela vai conseguir ou não? Aí vem a questão da autoestima dessa criança, né? Dela conseguir enfrentar novos desafios, né? Pô, subiu o primeiro degrau ali do playground, pô, será que eu vou conseguir subir o segundo? Eu já desenvolvi, já trabalhei ali atividades no plano alto para eu conseguir acessar aquele terceiro degrau ali do parquinho, né? Então, assim, são coisas minuciosas que você vai desenvolvendo dentro da psicomotricidade, que você vai linkando com o social. Sim. E quanto mais a criança tem repertório motor, quanto mais repertório aquela criança ter de explorar o ambiente, ela vai estar exposta à socialização, ela vai estar exposta com outras crianças, né? Sim. Quando ela não tem recurso, ela tende a se retrair, ela tende a negar. Pô, não quero, difícil... não quero brincar de bola, não quero andar de bicicleta. Exato, né? exato. Então, assim, a visão, né, da psicomotricidade é dar ferramentas mesmo para essa criança, para ela conseguir explorar e multiplicar esse movimento em outros lugares, né? Isso é legal. Uma coisa que eu acho que é interessante a gente sempre falar, né, Mi, é que a gente usa protocolos que têm validação. Então, mesmo quando a gente vai fazer a psicomotricidade associada à habilidade social, a gente toma esse cuidado de sempre aplicar um protocolo que tenha validação para a gente conseguir mensurar esses ganhos, para a gente direcionar o trabalho. Eu acho que é importante a gente relatar isso, porque senão todo mundo fala, então, fazendo psicomotricidade, eu estou trabalhando... E não, esse projeto que a gente está contando é um projeto específico, onde a gente desenvolveu exclusivamente na clínica
e que a gente trabalha um protocolo com uma psicóloga, que ela faz a avaliação, né? E essa avaliação é social, com protocolo, base científica, e o Luan faz o protocolo da psicomotricidade. Aí nós unimos isso em reunião, montamos um plano terapêutico para cada criança com seu objetivo motor e social, e a partir daí a gente vai mensurando esses ganhos mês a mês. Então, isso é importante a gente dizer, que quando a gente monta um projeto motor, a gente precisa ter objetivo a curto e longo prazo. Sim, Que não às é vezes... assim solto, né? Exato. Tô frequentando, fazendo o que? Sei lá, aleatório. Exato. Não é sobre isso, né? Porque a terapia, ela tem que ter um plano mesmo. Um plano com objetivos muito claros, de curto, médio, longo prazo. Você tem que saber para onde você está indo. E às vezes a família nem sabe. Não, geralmente não sabe. Geralmente não sabe. Então, eu lembro de falar isso muitas vezes para o meu filho, falar que ele era preguiçoso. Eu tenho certeza que você, mãe, aí, pode se identificar comigo. Estamos juntas nessa culpa que a gente carrega, né? Tipo, de fazer isso. Então, mas que fique aqui como um alerta, porque não é para ser assim. Então, criança que não gosta de brincar, não gosta de bola, né? Então, eu vou listar todas as coisas do meu filho aqui, você vai aceitar todas. Se eu colocar aqui meu filho aqui, você vai ticando alguma coisa, certeza. Mas a gente tem que ficar atenta, porque isso não é um jeitinho da criança. Mas é porque ele é assim. Não, não é. Não é para ser. Crianças brincam. Se elas não estão fazendo isso, é um sinal de alerta. A gente tem que entender por quê. Por quê? Se não está fazendo, alguma coisinha ali tem no desenvolvimento, na compreensão, no cognitivo, no motor, enfim. Não é para normalizar esse tipo de situação. Não é. Dizer que porque, não, é porque ela é tímida, ela é mais quieta. Não. Crianças brincam, gente. Crianças brincam. Se a criança não está correndo de um lado para o outro, brincando, né? Se aventurando, crianças, elas tentam, elas se arriscam, né? E aí, às vezes, autistas têm muito disso, de não ter noção do perigo, mas também tem aquele autista que é muito passivo, que não tenta nada. Até porque tem o tônus fica muito na baixo. inércia, exato. Né? Então, não se arrisca, porque já entende que não consegue, não é para ele, né? E a gente sempre tem que pensar assim, né? Mesmo um movimento repetitivo de correr, porque às vezes o pai fala assim, mas ele já corre. Como é que ele está correndo? A qualidade, ele vai, do bate movimento. com a cabeça na parede para parar o movimento, isso também chama atenção. Então, assim, isso não é brincar. A gente precisa entender o que é brincar. Então, brincar, eu estou vendo os pares, eu estou copiando o movimento desses pares, eu vejo uma bola, eu dou a função correta para aquela bola, eu chuto, eu quico a bola, eu jogo na parede. Isso é brincar, né? Às vezes o pai acha que brincar é girar a bola no chão. Não, não é. Então, precisa entender a função daquele brinquedo e como essa criança está brincando. Então, assim, ela está com preguiça. Não se culpe-me. Todas as mães que não estão ligadas na área motora. A gente faz isso mesmo. Então, porque assim, a gente não entende, assim, né? Eu ficava assim, gente, aí era um adjetivo maravilhoso que eu dava pro meu filho. Preguiçoso, não era não. Preguiçoso. Então, a gente vê essa criança no parquinho, ela não está conseguindo brincar. Muitas vezes é porque ela não tem uma parede que pare esse movimento dela. Ou que, como o Luan falou, o plano é alto, ela nunca trabalhou esse plano alto. Tem uma insegurança gravitacional que também pode estar relacionada a um baixo tônus. Coloca no balanço essa criança que tem uma insegurança gravitacional. Vai ser um caos. Então, imagina ela numa escola onde ela tem que partilhar da atenção do outro para ela desenvolver uma atividade motora. Então, eu canso de ir na escola observar e quando eu vejo lá, são duplas correndo, jogando a bola um para o outro e volta para o final da fila. Ninguém quer ser dupla com aquela criança. Por quê? Porque ela é péssima naquilo. E aí, o que ela faz? Quando vai começar a educação física, ela já fala assim, eu não vou fazer parte. Eu tô com dor de cabeça. Eu quero ler um livro. Eu não gosto disso. Chuta. Então, ela vai variando esse comportamento para não se sentir frustrada, para não receber também das outras crianças que ela é muito ruim naquilo. Né? Então, assim, quando a gente pensa que a criança não dá conta, ela não dá conta por diversos fatores. Se ela não está fazendo, é porque ela não dá conta. Sim. Né? Por isso a importância também do profissional ser criativo dentro das atividades, dentro da proposta, né? Então, uma brincadeira de pega-pega, você pode desenvolver ela de diversas formas. Não simplesmente um pega-pega comum, que você encosta na pessoa. Pode ser um pega-pega rabo, pode ser um pega-pega ameba, que você tem que pegar, a criança senta, aí ela já vira um zumbi, ela pode pegar as crianças sentadas, pode ser um pega-pega sentado, pode ser um pega-pega com bola. Olha o tanto de formatos que você pode desenvolver esse pega-pega, né? Claro, desde que o seu objetivo seja uma coisa específica. Eu quero desenvolver a noção espacial, onde ela tem que desenvolver ali, correr
e desviar das pessoas. Ah, eu quero desenvolver ali a questão de tônus, freio inibitório, que é o pega-pega, congela. Parou, a criança está correndo em movimento, ela tem que parar. Isso é muito complexo para uma criança que é hiperativa, uma criança que tem dificuldade ali no estar, em prestar atenção em todo o contexto de regras, né? Isso é muito complexo. E trabalhar fragmentados essas micro habilidades dentro dos jogos é muito fácil ali para a criança conseguir assimilar essa informação e de uma forma lúdica, de uma forma mais tranquila, sem ser aquela coisa pesada de expor a criança. Por exemplo, o estafeta faz muito isso. Aquela fila, o professor com apito, a criança tem que ir lá no meio, fazer alguma coisa, sei lá, dar uma cambalhota, onde todo mundo tá vendo. Ver. E às vezes aquela criança não sabe fazer cambalhota, Meu filho não consegue. vira, né? Tem dificuldade, não tem ninguém para auxiliar aquela criança. Ela vai chegar ali, ela vai travar. Pública. Ela vai travar. É vergonha em praça pública. Ela vai travar e ela nunca mais vai querer dar uma cambalhota, né? Então, assim, o professor, ele tem que criar estratégias para com que deixe aquela criança ali confortável a ponto dela conseguir se permitir errar dentro da brincadeira. Que ele construa a cambalhota. Ó, primeiro todo mundo vamos deitar no chão, vamos rolar. Todo mundo rolando no chão. Olha, agora vamos tentar inventar um movimento diferente? E aí alguém vai dar uma cambalhota. E aí o professor já não é mais a referência, já é uma criança, é um amigo dele. Ó que legal, né? Então, e aí aquela criança já começa a ter um olhar para uma outra criança, além do professor como referência. Sim. Então, assim, você pode criar estratégias nessa brincadeira envolvendo aquela criança sem ela perceber. Mas imagina isso na escola, né? Isso nunca vai acontecer lá, né? Na escola é Porque difícil. imagina que esse professor, normalmente, é o que você falou, na educação física, a gente tem pouco profissional formado para olhar para as nossas crianças ali de inclusão. A maioria, ele está atuando com a maioria, né? Então, ele não vai ter. E aí que a gente lida com a frustração, porque ela vai, sim, ser exposta a virar a cambalhota. Sim. E se a gente não preparar essa criança, não ter uma estratégia bem fragmentada, preparando essa tarefa para outra criança seu olhar e não o adulto, né? Eu falo que as atividades do Luan são super criativas. Eu olho e falo, deixa eu copiar, gostei dessa. Porque são atividades que enriquecem a criança, motiva a criança e ela dá conta de fazer. Então, fazer avaliação, usar a psicomotricidade a favor da criança com um profissional que seja expertise em crianças que tenham realmente alguma dificuldade motora, faz toda a diferença da gente trabalhar com crianças típicas, né? É totalmente diferente, é um trabalho completamente diferente. A gente vê que na escola a gente não vai conseguir encontrar esse trabalho diferenciado. O professor não vai ter essa estratégia, na maioria das vezes, de fazer, né? Peraí, vamos todo mundo rolar. Não. Ele já vai pôr o menino para fazer a cambalhota ali no meio de todo mundo, né? Sim. E a psicomotricidade, além de você ter esse olhar de visão, né, da criança, você consegue interpretar qual que é a causa desse erro. Então, Luria, né, é um dos autores, Luria, Fonseca, são alguns autores, né, da psicomotricidade. Então, ele fala sobre a base da psicomotricidade. Existem 3 níveis. Nível 3, nível 2, nível 1. O nível 3 é toda a percepção de estímulo. Pô, eu tô na escola, nossa, mas tá frio aqui. Nossa, tá gelado isso aqui. Nossa, mas ó, eu tenho um tatame ali, eu tô sentindo tudo ali. Tem uma gritaria, um ar-condicionado, é o que eu tô sentindo, assimilação. A fase 2 é a decodificação dessas informações. Pô, tá gelado, mas é só colocar um agasalho que vai esquentar. Ah, tem um colchonete, mas eu sei que para que serve esse colchonete aqui. Eu já sentei uma vez num colchonete desse. Ah, olha aqui, olha, tem o professor. Ah, aqui é uma aula de educação física. Olha só, então ele passou pela percepção, ele decodificou aquela assimilação. E aí tem a fase 1 da pirâmide, que é a fase final, onde ele vai executar aquilo. Então, você pode pegar essa tríade para qualquer tipo de movimento. Então, no salto, eu cheguei numa criança e falei, vamos pular? Vamos pular? Aí a criança olhou para mim com uma cara... Será que ela entendeu o que é pular? Será que ela sabe o que é pular? Aí, na fase 2, ela ameaçou, mas ela não conseguiu pular. Ela ameaçou, ela flexionou o joelho, mas provavelmente, na fase 1 da pirâmide, ela não vai fazer o movimento correto. E aí eu consigo entender, será que ela entendeu o conceito do que é pular? Será que ela já teve experiências para decodificar o que é pular ou flexionar esse joelho para conseguir fazer essa impulsão, né? E aí
Se ela realizou o exercício completo, complexo, exato, de uma forma coerente, ela passou pelas 3 fases e conseguiu realizar o movimento. Se não, uma dessas etapas foi quebrada, uma dessas etapas não foi concluída e o movimento sai inadequado, entendeu? Então, olha para você ver como que é complexo. Então, no andar daquela criança, você já consegue ver ela subir em cima de um bozu de equilíbrio, né? Ela no rolar, no correr, no jogar a bola, no esporte, no jogo. Eu já consigo bater o olho e falar, peraí, ó, ela tá olhando muito aquela outra criança, acho que ela não entendeu o jogo. Aí eu tenho que parar e vamos explicar de novo o jogo, para ela conseguir assimilar melhor. Porque lá na frente vai fazer diferença no movimento dela, entendeu? Sim. Legal, né? Então, e quando eu fui tendo essas percepções do meu filho, que era exatamente isso. Então, eu ia no parquinho, ele não conseguia planejar a escalada dele, né? O impulso que ele ia dar. Então, eu não gosto de balançar. Por que eu não gosto de balançar? Né? Então, aí até no começo eu também achei que era questão de equilíbrio. E depois, por conta de hipotonia, então o core, né? E ele não conseguia fazer o impulso com o balanço. Então, todo mundo balançava muito alto. E ele não conseguia sair do lugar. Assim, ele não entendia que jeito, sabe? Então, ele ficava com vergonha e levantava e saía. E o pessoal indo lá... Até hoje, ele vai fazer 8 anos, sexta-feira agora. Vai fazer 8 aninhos. Ele ainda não consegue. Então, a gente vai no parque, eu ajudo ele, dou uns impulsos para ele tentar, ele manter depois, né? Do jeito que tá alto, enfim. E ele ainda não anda de bicicleta, ainda é com a rodinha. E ainda assim, o movimento, né, de fazer aqui assim... Associação ainda ele erra, ele vai, depois ele volta, assim, enfim, ele não consegue manter o tempo todo, assim. E ele perde a paciência, porque não performa. E aí ele já, tipo, né? Uhum. Porque os outros já estão fazendo com bicicleta grande, sem rodinha, e para ele é constrangedor ali. E se você não atuar agora, Mi, isso vai ser para a vida dele. Quando você fala isso, imagina que eu tenho criança que pula por estereotipia. Só que quando a gente pede, pula. Aí a criança não pula. E a mãe fala, mas ele pula. Eu falo, exatamente nessa pirâmide, né? Então, assim, ele não entende qual é a instrução pular. Se ele não tiver que pensar no movimento, eu sempre dou exemplo para as mães assim. Eu consigo andar normalmente, mas se eu colocar você para andar numa passarela do 10º andar de um prédio para outro, mesmo que ela seja de 1 metro, você vai andando? Não, você vai começar a pensar naquele movimento e muda completamente a maneira que você anda. Isso. Então, pensar no movimento é diferente de executar o movimento de qualquer forma. Então, quando você fala no seu filho que ele tem que pensar no movimento de pedalar, ele tem uma exigência muito maior cognitiva e motora do que uma criança que está no automático. Isso, sem dúvida. Então, o gasto energético dele é muito maior. Muito. Por isso que essa frase dele, de que eu tô cansado, é muito real. Ele se cansa mesmo. O Arthur, por essa hipotonia e o core dele, só para ele estar, ele se cansa. Então, o gasto energético dele é muito alto de se manter. Exato. Então, Imagina ele andando de bicicleta. Então, ele cansa mesmo, sabe? Ele é um menino que tá sempre se derretendo, encostando, sabe? Não se sustenta ali, assim, né? E já faz tempo que a gente tá fazendo, assim, exercícios físicos. Mas, é totalmente diferente. Porque né? é importante a gente dizer que é muito, muito diferente. Toda input motor que a criança receber vai ser muito boa, muito positivo para o nosso corpo. Nosso corpo pede movimento, a gente faz movimento. A maioria das vezes a gente não vai gerar uma grande lesão. O que mais normalmente acontece ali é uma escoliose, mas assim, nada gritante. Quando a gente tem um profissional atuando na área motora, é completamente diferente. Totalmente. Você tem um objetivo a curto e longo prazo, você trabalhar agora, principalmente com seu filho, Mi. Agora, nessa pré-adolescência, é super importante para quando ele chegar lá com 13 anos, ele conseguir ir para o parque, porque os passeios são de bicicleta. O Luan é professor de bicicleta. Eu tenho um projeto, né? O Pedalar, sou diretor, criador do projeto. Há 15 anos atrás, eu tive muita dificuldade para ensinar e criar uma metodologia para essas crianças. Porque é muito complexo. Você colocar uma criança em cima de uma bicicleta, ela tem que segurar, ela tem que olhar para frente, ela tem que sustentar o tronco, ela tem que pedalar, ela tem que fazer força, ela tem que, né, prestar atenção e não virar esse guidão. Aí eu pensei assim, falei, eu preciso dar um jeito de deixar isso mais fácil.
Vamos primeiro trabalhar só com a adaptação da criança. Eu coloco a criança sentada na bicicleta, eu só empurro ela. Olha, eu vou só empurrar você. Ela vai vivenciando ali a atividade, ela vai se acostumando com essa velocidade da bicicleta, ela vai se acostumando a segurar a firmeza do guidão. E eu nem estou falando em pedalada, é só adaptação, né? Depois, essa parte de coordenação, eu deixo a bicicleta parada, levanto as rodinhas e faço só essa criança pedalar, sem o contexto de andar. Só olha para o seu joelho, pedala. Ela precisa olhar para a perna, ela precisa olhar para esse movimento, ela precisa mecanizar. É igual um adulto quando vai dirigir um carro. Sim, Pela quando tá primeira aprendendo. vez. Tá aprendendo, você tá aqui, aí você vai olhar para o câmbio, né? Ele precisa olhar. A criança é a mesma coisa, ela precisa olhar até que o movimento saia natural. Ela conseguiu fazer esse movimento natural, agora a gente vai fazer outra percepção. Agora eu vou tentar tirar uma rodinha, vou tentar dar um suporte só do lado direito para ela se acostumar com esse balanço da bicicleta, né? Então, assim, lá no nosso projeto, eu criei uma metodologia para fragmentar todas as etapas e facilitar esse processo de aprendizagem, né? O Dudu aprendeu. E o Dudu aprendeu, né? Muito novinho, né? Aprendeu, né? Uma vez eu soltei esse menino no parque para pegar esse menino no parque, né? E aí a gente Ele é já muito pode bom. desenvolver outras questões, né? Freio inibitório, noção de freio. Então, assim, a gente tem o nível 1, nível 2, 3 e 4. O nível 1 é adaptação, o nível 4 já é ensino de ciclovia. Olha o gap que tem. E toda a trajetória até chegar, né, em conduta de regra de ciclovia, ultrapassagem, lidar com pedestre, né, conduzir sua bicicleta, desmontar a bicicleta, eu faço todo esse trabalho. Então, para chegar até o nível 4, tem todo o processo, com tranquilidade, né? Porque se você colocar a criança na bicicleta e já vai, vamos pedalar direto, É. o risco da criança se frustrar, falar, pô, é muito E ficar difícil. aversivo, né? né? Então, assim, não quero. Eles são Sim. muito rígidos. Se eles têm uma experiência negativa, ai, Senhor, pra você desfazer aquilo lá, né? Pra você ter uma oportunidade de novo, de apresentar Sim, aquilo. sim. E tem que ser uma forma lúdica, né? Sim. E aí, como é que você tá? Bom dia, meu. Eu tenho certeza que você vai conseguir sempre levantar a criança para cima. Mesmo que ela não faça o movimento correto naquele momento. Mas eu tenho que entender que ela deu o melhor dela. Eu não posso desvalorizar. Não, tá errado. Pô, aí você quebra a criança. Às vezes eu vejo, tô andando no parque, tô fazendo as atividades ao ar livre e tal. E aí eu vejo o pai gritando com a criança. Não é assim que faz. Acabou. Acabou. Perdeu a motivação. E a Né? gente tá falando de criança típica, né? Né? É. Então, assim, a forma como você tem que falar, né? Às vezes ela errou. Olha, vamos tentar de uma outra forma. Eu não falo, não é assim. Tá errado, né? Então, a forma como você fala, a forma como você cativa aquela criança, o cumprimento, o abraço, é isso, a conquista. Você conseguiu pedalar, top, é isso aí. Né? E ela Deixar se essa criança pra sentir- frente, né? Se sentir à vontade pra errar, É. né? Do tipo assim, sentir à vontade pra falhar. Sim. Porque às vezes a gente só vê falha, Isso né? aí, exato. A criança só falha, né? Só falha. Você passa o dia colecionando falhas em Exato. tudo que você foi tentar fazer e você não performou legal. Cara, isso é muito frustrante, isso é impactante demais Demais, demais. para a construção daquele serzinho. Não, né? imagina, eu fico assim, às vezes eu, fazendo terapia, eu me coloco no lugar daquela criança que tá ali. Aí eu pergunto, mas como é que foi de hoje? Ah, ele já foi na psica, ele já foi na escola, ele já foi na fono, já foi na TO, tá vindo pra fisio às 7h. Aí fala, poxa, ele passou o dia todo, alguém mandando nele, alguém passando tarefas que ele não atingiu o critério ainda, porque ninguém vai ficar fazendo o que ele já atingiu, a menos que seja por manutenção muito baixa, ali a carga de demanda por manutenção. E só demanda. A gente precisa ter o melhor momento com a criança. E saber esse melhor momento no motor é sempre assim. Embora seja 7h, Sibeli tá chegando super motivada. Né? Tá adorando vir, não falta. Por quê? Movimento, o corpo pede. Né? Eu dou conta de fazer a gente fragmentar e ter sucesso nas pequenas coisas, sem ser uma ordem, né? Igual o Luan fala. A gente não precisa dar uma ordem, a gente vai conduzindo ali. Nossa, você conseguiu fazer desse jeito. Aí, se a gente fizesse desse jeito, como que seria? Né? Possibilitar ali, fragmentar as tarefas, é trazer sucesso para a criança. Para a gente não correr o risco de pegar uma criança super inflexível, onde ela tem uma frustração por uma tarefa que ela não dá conta de fazer. E aí, sim, a gente perder todo um trabalho motor. Então, essa é a questão. E eu falo até, quando a pessoa consegue ter uma intervenção precoce, o que facilita
é justamente porque, assim, você pega ali a página em branco. Você não pega um monte de experiência ruim que você tem que desconstruir, entendeu? Porque isso é que é muito difícil, né? Então, assim, eu consegui propiciar, por exemplo, pro meu filho, algumas intervenções precoces. E graças ao bom Deus, porque se eu tivesse precisando disso hoje, eu não sei o que eu ia fazer, dada a resistência dele, da idade que ele tem. Então, o Arthur, ele chegou, eu não sei como que é o Dudu. Mas, por exemplo, o Arthur agora que vai fazer 8 anos, né? E o Arthur, ele tem um cognitivo muito bom, ele tem uma consciência muito boa. Então, ele sabe que ele é autista, ele sabe que ele é diferente, ele entende as diferenças que ele tem para outras crianças. Então, é algo que eu também tenho que trabalhar muito com ele. Para também não aceitar isso como uma regra, né? E também para ele entender que, assim, que tudo bem, né? Ele ser diferente. Então, assim, ele tá numa fase que eu vejo ele conversar muito com os amiguinhos da escola, dele ser autista. Eu escuto ele falando, né? Com os amiguinhos. Os amiguinhos vão bastante em casa, porque eu sou o quê? Aquela tia da recreação, que tô sempre convidando os outros para ir na minha casa. Pode vir aqui brincar, vem aqui, porque eu quero ver, eu quero entender como que tá essa socialização, como eu quero acompanhar, e eu vejo o que tá pegando, e aí eu modelo aqui, porque eu sou a AT do meu filho, eu que faço o plano de intervenção do meu filho, eu que meio que faço tudo, né? Então, pra você ver que é ótimo, não aconselho, né, gente? Mas a gente faz o que pode, o que dá. Porque a realidade das grandes famílias não é ter um Luan, não é ter a Cibele, né? É assim, é você, nossa, eu tô vendo o motor do meu filho. Eu não tenho ninguém aqui com esse olhar, ou que saiba manejar. Não tenho. Eu vou colocar, que foi o que eu fiz. Eu coloquei no judô, pus no Kung Fu. Eu tive o professor de Kung Fu, que foi um aliado muito grande meu. Eu fiz quase 4 meses de Kung Fu. Tinha que participar, Nossa, cada vergonha que a gente passa. Eu fiz quase 4 meses de Kung Fu para poder ser, tipo assim, modelo dele. Porque eu tinha que ficar junto com ele, auxiliando dos movimentos, treinando esses catis em casa, que tinham os catis são sequências de movimentos. Então, não dava para ele ir sozinho, participar da aula, mas eu não tinha... Eu sei lá, eu de motor, sei nada, mas aí eu, assim... A gente estuda um pouco daqui, tenta entender. A gente vai costurando, essa é a verdade. A gente vai fazendo o que dá, né? A gente tem a possibilidade sempre de ter uma supervisão. Isso também. É importante a gente Isso é importante, dizer, pessoal, né? Que às vezes, entender, pessoal. Porque eu tenho, por exemplo, paciente meu que mora nos Estados Unidos. Eu atendo há muitos anos, é a família quem aplica. Não é um problema. Né? A gente direciona lá, nós não temos uma profissional que atende, quem atende é a família. Tem um paciente que é do Canadá, tem um paciente que eu nunca vi, que mora na Bélgica, pessoalmente, presencialmente eu nunca vi. Então, a gente tem no Japão. Então, assim, imagina que essa supervisão, quando a família pensar, eu estou dentro do Brasil, é difícil ter? Não. E o que facilita, né? Por exemplo, você, Mi, quando você fala, tive que fazer Kung Fu, tive que fazer essa humilhação, tá? Imagina que a maioria dos pais trabalham o dia todo. Sim. Essa criança vai ficar sem fazer motor. Sim, fica sem fazer. Ela vai ficar sem fazer, porque desdobra também dessa família, requer muito, e assim, como não tem expertise para fragmentar, isso também é frustrante, a criança não quer mais. Ela fala, não vou mais. Eu atendi um de Manaus, da Devolutiva semana passada. O sonho dele é ser jogador de futebol. Só que ele tem uma apraxia motora absurda. Absurda, assim. De um ponto da bola vir, ele chutar o chão e não encontrar a bola. E adolescente, a gente conversando, e eu falei para ele, disse, tá, mas por que você não consegue ser jogador? Né? Quando a gente estava avaliando, ele disse assim, eu sou muito ruim. Eu não consigo chutar, encontrar meu pé com a bola e tal. Falei, você já fez escolinha de futebol? Eu faço há 5 anos. Entendi. São 5 anos que essa criança está se frustrando, né? E o tio que levou até, o tio é jogador profissional, e aí o tio falou, é difícil para ele, porque ele entende que é difícil, mas ele não desiste. Então, você imagina você vivenciar isso, né? Você vê um adolescente ali querendo participar, essa família, o tio profissional poderia ajudar e não conseguir inserir essa criança. Então, assim, às vezes a gente faz com supervisão, a gente faz com orientação parental, a gente muda o direcionamento, mas é possível fazer, não ter a Cibele, não ter o Luan, mas ter um profissional que saiba fazer essa supervisão e direcionar para fragmentar essas habilidades aí e criar objetivos bem claros para ter sucesso. E a gente consegue acompanhar de perto mesmo. Por exemplo, eu faço supervisão com o pessoal lá de Manaus, né? Da T Habilitar.
Então, tem o projeto Psicomotriz aqui em São Paulo, tem o projeto lá em Manaus, né? E eu posso acompanhar essas atividades, prescrever os objetivos, sentar com os professores, passar os objetivos, passar as pontuações. Olha, vocês precisam fazer isso aqui. Olha, está acontecendo isso aqui. Para não acontecer isso aqui, vocês podem fazer assim, né? Então, acompanhar de perto com as supervisões, você potencializa o seu trabalho, né? Não, quando tem profissional e aí para ter supervisão, beleza, mas às vezes a gente não tem nem alguém para aplicar ali. Você não tem nem, às vezes, um professor de educação física que tá afim. Uhum. Às vezes você não tem um fisioterapeuta que tá afim, não trabalho com autista, não trabalho. Sim. E aí tem que ser o pai, tem que ser a mãe, Não né? é. Lembro da parte de seletividade alimentar do meu filho, tinha 2 profissionais na época lá em Rio Preto, e aí, mas assim, aí tipo, não, mas eu não atendo autista. Como assim, né? Então tá. Então não vai ter o tratamento daqui. Então, tipo assim, entende? Sim. Porque assim, não. É uma Aí você não- triste realidade, né? E aí você não tem. Inclusive na educação física também, assim. Eu lembro na época da formação, o professor chegava na sala e perguntava, quem quer desenvolver atividade de musculação? Aquela manada. Uhum. Mas é assim. Quem quer desenvolver natação? Quem quer desenvolver atividade física adaptada? Ninguém. Só eu aqui, ó. Total, mas né? eu ia O perguntar. pessoal, tipo, olhava assim, Que tipo, jeito que você caiu nesse rolê? nossa, Porque você eu tem e a coragem. Sibeli, a gente tá no rolê até pela maternidade e tudo mais, né? Agora você caiu nesse mas Como é rolê. que você caiu no rolê, Luan? Olha, eu caí assim de paraquedas mesmo. Foi uma experiência. Eu estava cursando logo os primeiros semestres da faculdade. Fui convidado para fazer um estágio numa academia aqui, renomada aqui em Pinheiros, né? E fui lá e cheguei, vi aquelas crianças. Aí eu falei, mas como assim? Essa criança tem dificuldade? Mas como assim que ela tem dificuldade? Pô, ela tá isolada ali. Pô, ela tem estereotipia. O que é isso, estereotipia? E aí eu fui pegando arquivos, pegando artigo, fui vendo. Tanto é que a minha tese das 2 faculdades que eu fiz foi sobre atividade com autismo, né? Que era atividade física para o público alteia de 3 a 4 anos. Aí depois eu fiz esporte de aventura como prática auxiliar no desenvolvimento global de crianças com autismo. Então eu fui me aprofundando. E a comunidade mesmo, as mães, assim, sabe? As mães dos alunos me abraçaram de uma tal forma que trouxe todo o significado da minha profissão. Não é simplesmente eu chegar, fazer o atendimento e ir embora. Mas eu estar em casa e a mãe mandar um vídeo. Olha só, meu filho conseguiu subir no escorregador. Cara, eu sento no sofá de casa, eu choro. Sabe? Porque se vocês me permitem até, eu lá no meu projeto, lá de bicicleta, o pai, ele chegou no primeiro dia, né? Ele falou assim, olha... E ele pedala, o pai pedala, a família toda pedala. E a criança não conseguia pedalar. E aí ele falou assim, se você fazer meu filho andar de bicicleta, eu vou te considerar um herói. Aí você engole seco aquilo ali, você, filho, pode deixar, a gente vai desenvolver aqui o trabalho com o seu filho, né? Pode deixar, a gente vai cumprir a sua missão. Aí passou, acho que 3 meses, né, de projeto, ele conseguiu evoluir muito bem. Aí teve um dia que ele foi no projeto, que quem levava era a AT, né? Teve um dia que ele foi e ele chegou lá e o moleque pegou a bicicleta, pôs o capacete, já saiu pedalando. E o pai sentou e ele começou a chorar igual uma criança na minha frente. Eu não consegui... ficou os 2 sentados chorando. Você falando, eu já quero chorar. Né? Então, assim, são situações que você passa dentro do trabalho. Eu tô falando de bicicleta, mas pode ser uma coisa simples. Por exemplo, jogar uma bola de basquete na cesta. Sim. Uma criança não consegue pegar uma bola, né? Que não tem sustentação de tronco para levantar os 2 braços, para colocar, né? Falando casos mais graves. Então, assim, essa profissão é muito linda para mim, assim, sabe? A minha esposa também, ela trabalha, né, com atividade adaptada, ela é pedagoga também, lidar também com inclusão, né? Então, a gente senta, às vezes, faz discussão de caso em casa e fazer parte de tudo isso, né? Eu me sinto parte disso. Então, é uma coisa, assim, eu me sinto privilegiado, sabe? De conhecer, de dividir, de compartilhar, de estar aqui com vocês, de disseminar essa comunicação, esse conhecimento, né? Que a sua, né, assim, sua experiência, sua fala, possa incentivar mais e mais profissionais da parte motora, né? Eu adoro trazer profissionais aqui, educadores físicos, fisioterapeutas, TOs, porque, assim... Pessoal, a gente precisa de mais, né? Sim. Nós precisamos de mais, assim. Eu sei que não é uma área fácil, mas é uma área transformadora. Exato. Porque transforma a vida da família. Então,
E o motor é algo que a gente vê muito, assim. O movimento fala, né? Não é? Assim, eu acho que no autismo tem muitas coisas que a gente não consegue enxergar e tal. Mas o motor é algo que é palpável, né? Então, não é pra gente comparar o nosso filho com o outro ou com o coleguinha. Não é isso. Perfeito. É de tentar trazer a melhor versão do nosso filho mesmo, do que ele é capaz, né? Então, tudo isso, gente, assim, a gente pensar a quantidade de crianças, de adolescentes que são privadas de todas essas vivências. É muito. E a gente, assim, normalizar isso, querer colocar isso na caixinha do tipo assim, é a personalidade, ou porque ele não gosta. Ah, gente. Desengonçado mesmo. Não, né? Não vai melhorar. Não Tem tanta dá. terapia, acho que eu não vou priorizar o motor agora. Exato. Né? Eu Não, canso não de ouvir tem. isso. Me Então, dá vontade de chorar. Nossa, eu fico arrasada. E também, às vezes, o que me deixa chateado também é que muitas famílias, às vezes, não acreditam no filho. Ah, mas será que ele vai conseguir andar de bicicleta? Ah, mas eu acho que é muito difícil. Ah, mas será que ele vai conseguir jogar bola no meio daquela galera ali? Poxa, Super possível, né? né? E dá vontade de chacoalhar aquela família, falar, acorda. E isso vai... Tem profissionais que vai fazer a faz. diferença na vida dessa criança. Tem profissionais que querem arregaçar as mangas, sabe? E dar o melhor pelo seu filho, né? Por mais que você tenha um diagnóstico, por mais que você tenha ali, você passou por aquela questão do luto, passou pelaquela questão, né? Eu sonhei em ter um filho assim, mas meu filho tem algumas condições, mas dá para ser desenvolvida, dá para ser potencializada as habilidades dessa criança, né? Então, hoje em dia tem a fisioterapia, tem a pedagogia, tem a fono, tem a T, tem a ecoterapia, tem natação, tem música terapia, tem muitas coisas que a criança pode desenvolver como um ser, né? E complementar, né? Trabalhar as habilidades sociais, né? Ter o nosso projeto psicomotriz que está fazendo a diferença, sabe? Na vida de crianças, né? Na clínica. Então, procura bons profissionais, procura entender o que cada área pode contribuir com a formação desse ser, desse indivíduo, né? É isso, acho que esse é o grande recado que a gente pode passar, assim, para os pais, né? Como um todo. E é muito legal vocês terem unido isso e criado esse projeto, porque, de novo, o motor, ele está diretamente ligado ao social. Então, por exemplo, eu vejo isso o tempo todo com o Arthur. Então o Arthur, né, como eu disse, se desenvolveu, a gente desenvolveu várias partes e tal. Ele tem todos os amiguinhos da sala que estão sempre lá em casa. Aí, na escola, a gente, né, não tem problemas. Agora, a gente começou a ter um problema com o recreio, e eu sei que daqui a pouco vai começar a ser com educação física, que eram as partes que ele mais gostava. Porque agora é corrida no recreio, jogar bola no recreio. E aí agora ele já não consegue acompanhar o grupo. Exato. E os amigos, eles falam, mãe, meu amigo me deixou de lado. Isso. Não é? Exatamente. É exatamente essa frase que a gente encontra. Exatamente. Né? Começou a voltar. Agora, pior dia é o dia de parque, mamãe. Nossa, mas o que foi? O que aconteceu? Abduziram meu filho, né? Estão excluindo, né? Aí você vai ver que não, né? E aí ele assim, é porque agora essa porcaria desse futebol... E aí ele vai criando um bloqueio com o futebol, né? Que assim... De novo, a rigidez, né? Não é só isso, né, Mi? Eu acho que também tem uma questão de que é difícil a gente aceitar que a gente não é bom em alguma coisa. E é mais fácil a gente justificar o porquê não vai fazer. Isso, pôr a culpa que é aquilo que é chato. Aquilo que, né? Odeio futebol. Odeio, péssimo. E aí você vai lá, tem 40 crianças, 20 meninos, 19 amam futebol. Exato. Aí vai vendo. Aí olha o Arthur assim pra mim. Porque agora todo mundo só futebol. Aí eu falei assim, mas não é a tua sala inteira que joga futebol. Não tem. E as meninas? Vai brincar com as meninas, então, se elas não... Aí ele assim... mas é que elas estavam pintando coisa de menina também. Falei, leva tuas coisas que você acha que é de menino, Arthur. Então, né? Que tá nessa fase também, que é coisa de menina, coisa de menino. Sim. Eu não incentivo, tá, gente? Não é... Pelo contrário. Mas é da fase deles lá. E aí eu assim, então leva os desenhos que você quer, ué. Se elas estão pintando LOL, pintando menininha, leva um negócio que você quer, um dinossauro que você quer pintar. Mas é humilhante pra eles, porque eles querem fazer parte. Aí, exato. Aí ele vai vendo assim, aí tem um menino na sala dele que tem autistas na sala dele e tem um menino na sala dele que não tem o diagnóstico, mas é autista. E aí eu peguei e falei assim, mas
fulano tava no futebol? Aí ele assim, não, pra você ver o tédio que é o futebol, eu até preferi ir lá brincar com ele de Bíblia. Aí eu, como assim, Bíblia, Arthur? Esse amiguinho fica levando a Bíblia. Meu filho não é de Bíblia, assim, tipo, gente, eu não sou religiosa de frequentar, né, assim, missa e tal. E esse amiguinho também não é, na verdade, eu não sei qual é o rolê. Interesse mas ali. tá levando Bíblia pra escola. Aí eu assim, mas e aí, o que vocês querem fazer? Tá aprendendo a ler, né, assim... ficamos lendo a Bíblia. Ele ficou me mostrando umas passagens lá que ele gosta mais. E aí eu fiquei assim... E foi mais interessante que o futebol? Assim, e aí ele... pra você ver o tédio que eu acho que é futebol, eu fiquei brincando de Bíblia com o fulano. Falei, nossa, meu filho, tipo assim... Deixa eu te ajudar. Foi muito inesperado isso que você me falou, na verdade, né? Tipo... E, de novo, tá um problema. Então, já começaram no recreio... E daqui a pouco, na educação física, ainda estão com brincadeiras. Brincadeira mesmo. Com 10 anos começa. Mas agora, a hora que começar o futebol, né? E outras coisas mais estruturadas. E pensa assim, que sei lá, depois falei, todo meu encontro Deus. é esporte. Todo encontro que eles têm é esporte. Então, assim, vamos unir a galera que nós vamos pra quadra X jogar futebol. Se o seu filho não tá pronto para fazer parte daquele time, como é que ele vai fazer parte de habilidade social? E o futebol foi o que salvou, que o meu marido é autista. O que salvou o meu marido ao longo da vida, assim, que, na verdade, deu um delay para que viessem essas questões de depressão e outras coisas que depois vieram na fase adulta, mas o que sustentou foi porque ele jogava futebol. Então, ele estava num contexto coletivo. Olha isso. Então, aí aquilo ali foi arrastando. Ajudou. E esses amiguinhos, desde os 6 anos de idade, que são os amigos que foram nossos padrinhos de casamento, são amigos até hoje, que era a galera do futebol. Eles viajavam para jogar bola, sabe? Uhum. Então, fez uma... E é só aquela turma, porque depois o Roberto nunca conseguiu fazer mais um coleguinha fora daquela turma ao longo da vida. Você tá entendendo? Era só a galera do futebol. Né? Então, eu fico assim, meu Deus, e meu filho não vai ter o futebol. Vai sim, calma. O que você pode fazer, no contexto, é você tentar motivar ele por outras formas. Para você poder gostar do futebol, você não precisa exatamente jogar o futebol. Você pode conhecer outras percepções, por exemplo, você levar ele no estádio de futebol, levar ele para ver camisas, tem eventos, às vezes, de camisas, de time, museus de futebol, né? Filmes, vai no cinema, ver um filme que fala relacionado ao futebol. Então, você pode trazer outros contextos, fazer com que ele veja que outras pessoas também erram, times também perdem, mostra todo o contexto. Para quando ele for pro futebol, ele se sentir parte, não como um excluído. Tipo, eu estou participando do time, eu faço parte do time. Se o time perder, é o time que perde, não é eu que perco. Você entende? Então, assim, existem formas, né? Do professor poder falar com as crianças, do professor organizar como que vai fazer esse futebol, né? E tenta trazer esse contexto para a vida do seu filho para ver com que se ele se interessa de uma outra forma. Né? Pelo menos ele vai conseguir conversar sobre. Sim, para você começar. pode, conversar sobre, assistir um futebol. Meu, é prazeroso, né? Você ir no estádio de futebol, aquela torcida, né? Aí meu filho fala de geopolítica. Olha como agrega. Aí, Nossa! Exato. Na adolescência será que não vai vai. espalhar roda? Não Tipo vai. assim, será que ele vai espalhar roda, né? Não vai tipo, conseguir ter sucesso. Olha, a gente precisa, né? Assim, não, mas o Arthur, ele tem papos infantis também. Mas eu digo, a gente tem que ajudar. Porque não vem com o chip da habilidade social, a gente tem que ir lapidando, assim, sabe? Conduzindo. Então, isso eu trago para dentro da minha casa o tempo todo. Eu sou aquela mãe que tô ali com galera, porque eu sei da dificuldade que ele tem de iniciar e de manutenção. Então, enquanto eu ainda puder fazer isso por ele... E que a gente vai se limitando, se, né? Conforme ele for crescendo,
Total. Vai depender dele 100%. Não, daí total, né? Aí é um abraço. Aí realmente... Tá preparando. Aí, mas é isso. Gente, eu queria agradecer esse bate-papo, Luan. Foi muito bom conversar com você. Prazer é todo meu. Eu que agradeço a oportunidade. Né, Queria de ter poder falado com clonar vocês. você, né? A gente distribuir Eu um tanto também. de Luan por aí, né? Já pensou? Muito E bom. demais esse projeto que você também falou de andar de bicicleta. Sim. Esse projeto de vocês que une o motor com habilidades sociais, vocês fazem com duplas, né? Muito legal. Muito Gente, legal. que bacana, porque consegue unir ali a dificuldade de um, a dificuldade de outro, e você consegue ir trabalhando. E as habilidades de um e de outro para contribuir também, né? Exato, muito pensado, né, Miri? Então, assim, às vezes a gente pensa que a criança pode simplesmente ir lá e jogar uma bola com essa criança, descer o pai e estimular essa criança a chutar a bola. Por exemplo, teu filho não vai ser suficiente para motivá-lo a gostar de futebol. Uhum. Mas se você tem um profissional como o Luan, por exemplo, que ele já te orienta, ó, vamos começar a ir no estádio, vamos assistir o jogo e fazer desse momento... O que ele gosta de comer? Ah, ele gosta de pipoca, então vamos fazer a pipoca junto, vamos construir. Criando afetividade por aquele esporte também, a gente vai conseguir a criar motivação e interesse. E aí, quebrando em lacunas que ele tenha sucesso, então, primeiro, só antecipar movimento, não precisa nem ser com a bola, né? Conseguir conduzir esse corpo em diferentes movimentos e eixos diferentes já é suficiente para a gente motivar. Então, acho que a gente pensar em estratégias para essa criança, o projeto pensado individualmente para cada criança, a gente consegue enriquecer muitas. Né, Luan? A gente tem um sucesso ali todos os dias na clínica e que a gente faz questão de mostrar mês a mês, tanto o objetivo como os que já foram atingidos. Eu acho que isso faz diferença. Inclusive, tem uma possibilidade de você trabalhar o futebol sem bola. Sem bola? Sem bola. Como? Como se fosse um pega-pega. Vamos supor, você coloca dois cones aqui imitando o gol. Mas tem que ser cones, porque você vai ter que, para fazer o gol, você tem que entrar pelos cones, certo? 2 cones aqui e 2 cones lá. E aí, a bola está comigo, vai começar o jogo. Para você pegar a bola de mim, você tem que me tocar. Pego. Aí, quando você me toca, para o jogo, a bola tá com você. E para você tocar a bola pro outro, você tem que falar o nome do outro. Cibele. Aí a Cibele levanta a mão, ela tem que ficar com a mão levantada. Todos do jogo vai entender que a bola tá com a Cibele. E aí a Cibele pode tocar a bola fulano, ciclano, betrano. E aí, pra Cibele poder fazer o gol, ela tem que passar por dentro do cone. E aí eu tô desenvolvendo noção espacial, planejamento. Sem bola, sem contexto de bola. Depois você pode introduzir essa bola. Depois você pode... Posso colocar uma bola menor, ou uma bola maior, uma bola mais pesada, uma bola mais leve, dependendo do contexto. Posso colocar mais bolas, por que não? Uhum. Então, trabalhar esse futebol de diversas maneiras, de diversas possibilidades para facilitar aquele que não tem tanta habilidade dentro do jogo. Ah, para o time fazer o gol, a bola tem que passar pelo Arthur lá. O Arthur é o goleiro. Então, ele vai sair o jogo. Então, se o time fizer o gol, o Arthur vai participar, porque ele vai pegar a bola e vai jogar a bola para frente. Ou vice-versa. Só o Arthur pode fazer o gol. O Arthur vai ficar lá na frente esperando a bola. Então, assim, existem vários contextos. E aí a psicomotricidade ajuda isso. As habilidades sociais estão linkadas ao movimento. Traz o Arthur pra gente, a gente vai ajudar o Arthur. Então, dura só uns 500, 600 quilômetros de distância. Pertinho. Tão pertinho. Mas é importante que as famílias saibam que existem essas opções, Sim, sim. né? E que a gente tem que tentar buscar, tem que tentar, né? E essa questão de supervisão também. Então, né, se na sua cidade não tem, de você pensar de buscar uma supervisão. O que não dá é pra gente negligenciar. E nem achar que tá tudo bem, né? Isso é importante. E o tempo vai melhorar, porque só piora. Só piora, a demanda vai aparecer. Aquelas bem, assim, positivas. Só piora com o tempo, mas o duro é que é verdade. Não vai ser isso, assim, com o tempo vem. Não vem. Isso precisa ser trabalhado. Sim. Precisa ter trabalhado, assim, com muita insistência, com muita estrutura. Senão, não vem. Tem que ser, desfecho tem que ser da melhor forma e sempre com sucesso, pequenos objetivos, entender quais são esses objetivos, né? Entender que essa criança ela precisa de suporte. Então, o Arthur agora está precisando de suporte. Sim. Porque se ele não está dando conta de participar na hora do intervalo, achando melhor ler a Bíblia, a participar de futebol sem um incentivo religioso em casa,
A gente sabe aí que o Arthur tá precisando de suporte. Agora ele tá pedindo, daqui a pouco ele grita por socorro, Sim. né? Então, assim, em algum momento você vai ter que atuar, Mi, seja agora, seja lá na frente. E sabe que você pode contar com a gente, tá? Muito obrigada. Estamos a 600 quilômetros, mas a gente faz a supervisão e dá tudo certo. Vamos ajudar o Arthur, depois a gente conta pra vocês. Eu vou contando, o pessoal vai acompanhando aqui no Outspod, vai acompanhando toda a evolução, todo, né, o desenvolvimento. Mas é isso. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Cibele, mais uma vez. Pessoal que está aí nos assistindo, se não se inscreveu no canal, se inscreva também. Vai lá no perfil da Cibele, do Teabilitar. Vai lá também no perfil do Luan para acompanhar, para conhecer. E eu espero vocês até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.